Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu gosto desse movimento. É bom a gente ter esse momento de contato, né? Igreja é o povo junto, amém, irmãos? A gente tem que gostar de estar junto. Tem gente que não gosta, não gosta de ficar cumprimentando, ficar abraçando, mas você está no lugar que você vai aprender a fazer isso, porque eu sou assim. A gente gosta de abraçar, gosta de cumprimentar. Igreja é comunhão. Apocalipse capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor visite a tua igreja nesta manhã. Visite a minha vida. Pai, o vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Visita também cada família que nos acompanha no lar, Senhor. Os irmãos também que se conectaram, Gilson, o Abner, ó Deus, o Anderson, a Liette, o Rivaldo. Pai, que a graça do Senhor repouse sobre cada irmão e irmã que nos acompanha em casa, e também sobre cada irmão neste lugar. Que a doce presença gloriosa do teu Espírito cumpra o propósito da tua palavra nessa manhã, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amados irmãos, nós estamos numa série de mensagens e o tema é a revelação. Nós já falamos das igrejas de Éfeso, da igreja de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Confesso que foi muito trabalhoso. Quando a gente começa a pregar, entrega a mensagem assim, você fala, puxa, tão simples. Mas não é tão simples assim, né? É um trabalhão. Quem prepara a mensagem, quem gosta de pregar a Bíblia mesmo, com seriedade, sabe que leva um bom trabalho, preparar uma boa mensagem. Mas foi muito bom. E eu quero compartilhar com vocês a riqueza daquilo que foi extraído através dessas pesquisas que eu fiz. A igreja de Sardes. Irmãos, Sardes era uma cidade também ali do grupo da Ásia Menor, atual Turquia, e ela está aqui, próximo a Filadélfia, próximo a Tiatira, e hoje ela não é mais uma cidade, é apenas uma vila muito pobre, chamada Sardes, lá na Turquia. Essa cidade que um dia foi uma grande cidade, uma cidade opulenta, poderosa, vibrante, uma cidade gloriosa, foi a capital de um reino chamado Reino da Lídia. O Reino da Lídia era um reino muito próspero, e por volta de 2.700 anos antes de Cristo, há muitos séculos e séculos atrás, Sardes era a capital desse reino. Essa cidade era muito rica em ouro, em prata, e é nessa cidade, uma curiosidade, coloquei aqui a título de curiosidade, que vai ser cunhada as primeiras moedas de ouro e prata que se tem registro na história. Essa ideia de ter moeda nasceu lá, nasceu nessa cidade chamada Sardes, capital do reino da Lídia. E esse reino, ele estava situado no meio, ele era no meio de um vale, banhado por um rio, e cercado por uma região extremamente montanhosa. Era um reino que tinha muitos recursos, e essa
essas montanhas, esses precipícios que rodeavam e protegiam Sardes, eram como uma espécie de muralha, de proteção, de uma fortaleza natural. Então, por essa razão, essa cidade ela gozava de um privilégio, por causa da sua geografia. Ela era considerada uma cidade quase que inconquistável, uma cidade intransponível, uma cidade que qualquer um que quisesse entrar não conseguiria ter êxito, porque essa cidade era muito bem fortalecida, especialmente por esses despenhadeiros, por essas muralhas em volta. E aí, um dos seus reis, chamado Creso, um homem cheio de si, vaidoso, confiado na sua riqueza, confiado na fama da cidade, confiado nas muralhas naturais, um dia resolveu, acordou e falou assim: hoje eu vou atacar Ciro, a Pérsia, que era outro grande e poderoso império. E ele foi lá, vamos atacar a Síria. E ele foi para a batalha contra o rei Ciro. Aliás, contra o reino da Pérsia, atacando o rei Ciro. Chegou lá e vamos lutar, e briga. Aí vem o inverno. Ele fala: bom, tá frio, vamos embora, vamos voltar para casa, depois a gente volta. Ele pensando que o rei Ciro fosse fazer a mesma coisa que ele, tomar a mesma decisão. Ciro era o rei da Pérsia, era muito mais esperto, era também tão poderoso, mais poderoso do que Creso. Diz o seguinte: bom, vamos aproveitar que eles estão voltando agora para casa e vamos atacar. E então Ciro avança contra o exército do rei Criso e ele vai matar a cavalaria que o rei Creso se orgulhava tanto. E aí Sardes começa a experimentar um declínio. E então, enquanto a cidade está sendo ali, o exército está sendo atacado, o rei Creso corre para as fortalezas lá nas montanhas, se protegendo a sua fortaleza natural. E o Império Persa, que tinha excelentes escaladores, na calada da noite, na surdina, resolve fazer com que seus guerreiros escalem um precipício. E eles escalam esse precipício justamente num lugar onde não havia uma vigilância. E por não haver essa vigilância, então o império, aquele reino, vai ser dominado por volta de 546 a.C. Então Ciro vence e domina. Passam-se os tempos, e aí vem novamente uma nova batalha. Antíoco III vai e entra também pelos mesmos moldes. Ele encontra lá, ele envia um homem chamado Lágoras, e ele vai escalar o despenhadeiro num ponto sem vigilância, e então, mais uma vez, Sardes vai ser conquistada. Qual que era a fraqueza de Sardes? Despenhadeiros e precipícios sem vigilância. Esse era o problema daquela cidade. Então, o que um dia Sardes foi, uma cidade gloriosa, opulenta, rica, famosa, intransponível, inconquistável, agora era apenas a sombra de uma fama. Essa cidade tinha uma fama: Sardes, a cidade inconquistável, Sardes, a cidade intransponível, mas que foi subjugada por Ciro, mas que foi subjugada por Antíoco III. E essa cidade, então, vai ficar com essa fama, uma fama do passado. E as pessoas se vangloriavam do seu passado. É igual o Uruguai, né? Quando eu vou com amor no meu coração, se algum irmão uruguai estiver acompanhando agora, amo vocês de paixão. Mas você vai lá para o Uruguai, aí você fala assim: sou brasileiro. Aí eles: maracanaço. Sabe o que é o maracanaço, né? Foi quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950 para o Uruguai no Maracanã. Então fica só com aquela glória do passado. Maracanaço. A gente já ganhou 5 já, eles estão lá, maracanaço. E Sardes era mais ou menos isso. Vivia apenas do seu passado, das suas memórias, das suas boas lembranças. Então os moradores de Sardes se orgulhavam do seu passado glorioso. Isso lhe dava, por causa da fama, do nome, da história. Mas a glória do passado não se repetia. A glória do passado não se voltava. E a igreja de Sardes, quando Jesus, em cada uma dessas cartas, quando Jesus vai falar com cada um deles, o que Jesus faz, irmãos? Ele pega uma característica da cidade, uma característica da história daquela região, para se comunicar com aquele povo. Então ele fala o seguinte: bom, a igreja de Sardes está tal qual a cidade de Sardes, vivendo de glórias do passado.
Os moradores de Sardes se orgulhavam, então a igreja, nesse contexto, também era assim. Uma igreja, irmãos, que não existia mais influência. A igreja que deveria exercer influência no mundo, agora ela estava sendo influenciada pelo mundo. Aquela igreja que também tinha fama, que também tinha passado, que também tinha histórias. Nossa, né? Vamos contextualizar para hoje, né? Porque lá no meu tempo, na década de 70, na década de 80, a gente buscava, o Espírito Santo descia, o fogo comia, e nossa, tantas pessoas se convertiam, era um mover tremendo, era uma glória, era uma unção, Deus visitava. Sabe quando você se converteu, quando você lá, novo convertido, quando eu me converti, eu experimentei o poder, e a gente fez, eu fui entregar sopa na avenida, ia para os montes, virava madrugada de vigílias, mas muita gente está como a igreja de Sardes, vivendo do passado, contando as glórias das experiências passadas, e aquela igreja precisava desesperadamente de um avivamento, irmãos. Uma igreja que o cristianismo não fazia qualquer diferença no meio da sociedade, no meio do mundo. A igreja de Sardes seguia pela mesma trilha decadente da cidade, vivendo só das sombras do que um dia ela foi, uma glória passada. Aquela igreja havia perdido o seu vigor espiritual, estava morta, não tinha mais vida, não tinha mais expectativa, só tinha fama e nome, nada mais do que isso. O que Jesus tinha a dizer sobre essa igreja? O que Jesus tem a dizer para nós nesta manhã? De repente você está ouvindo essa palavra e já está se identificando. Puxa, pastor, estou mais ou menos como a igreja de Sardes. Lembro das minhas experiências, lembro do passado, lembro do Pentecoste, lembro da missão, lembro de todas as coisas que experimentei. O que Jesus tem a dizer para você? O que Jesus tem a dizer para nós nesta manhã? Em primeiro lugar, irmãos, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Jesus é a essência da vida espiritual e Senhor da igreja. Olha o que ele vai dizer para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa é a primeira palavra de Jesus para uma igreja tal qual a cidade que vivia no passado, nas lembranças, na glória. Tens fama de que vives, mas estás morto. Para uma igreja, como a igreja de Sardes, sem vida, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, como diz Isaías capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí os 7 Espíritos: o espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito do temor do Senhor. A maneira como Jesus se apresenta a essa igreja visa prepará-la para dizer o que vem em seguida. Como detentor dos 7 Espíritos, como detentor das 7 estrelas, Jesus quer trazer a essa igreja a consciência de que eles precisam de um avivamento espiritual, de que eles precisam de um renovo. E eu digo para você, meus irmãos, que essa palavra não está aqui em Apocalipse para nós no século 21 por acaso, porque também há pessoas aqui, há pessoas em casa, há pessoas à nossa volta que precisam experimentar um avivamento espiritual, e Jesus quer te reavivar nesta manhã. Jesus quer te fortalecer. Tal qual uma cidade que vivia apenas de um passado glorioso, essa igreja se vangloriava das suas experiências passadas. E Jesus vai dizer ainda para eles: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Jesus, irmãos, se apresenta a essa igreja porque Ele ama essa igreja. Mas essa igreja que, olha que interessante, na igreja de Éfeso, eles não tinham problemas doutrinários. Eles distinguiam os falsos apóstolos, eles eram perseverantes, eles não aceitavam as obras dos nicolaítas, mas tinham abandonado o primeiro amor. A gente olha para a igreja, para as demais igrejas, aí vai ter repreensões. Esmirna não, Esmirna também é elogiada, é encorajada. Pérgamo abraça a doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira, ela sofre a influência dos ensinamentos de Jezabel.
Mas Jesus não fala nada a respeito de doutrina para essa igreja. Mas ele fala o que ele quer mostrar, o que a igreja de Sardes mostra para nós é uma igreja, irmãos, que com o passar dos anos foi vivendo apenas de aparência. A gente vai falar mais sobre isso já já. Mas uma igreja que não exercia mais influência no mundo. Uma igreja que não experimentava mais o poder de Deus. Uma igreja como Jesus chama esses crentes a viverem uma nova vida. Jesus quer que essa igreja tome uma posição. O que está acontecendo com a igreja de Sardes? O que está acontecendo com esse povo? A liderança e os crentes dessa igreja menosprezam e desprezam o poder e o ministério do Espírito Santo. Por isso Jesus tem que falar: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Todos os elementos necessários para que você, para que eu, para que a igreja seja uma igreja dinâmica e vibrante, elas estão disponíveis para nós, meus amados. A influência do Espírito Santo é o que nos capacita para vivermos a verdadeira vida espiritual que Jesus queria que a igreja de Sardes vivesse. Mas aquela igreja foi se acostumando a não estar mais sob a influência e o domínio do Espírito Santo. Porque ela entrou na rotina. Ela aprendeu a viver ser crente sem ter relacionamento com o dono da igreja. E Jesus está chamando essa igreja a olhar para Ele, porque Ele tem os 7 Espíritos, o Espírito que a igreja precisa, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza no dia das dificuldades, o Espírito de conhecimento quando precisamos de direção e de temor do Senhor. Porque, meus amados, uma igreja, um crente, sem a influência e o domínio do Espírito Santo, ele está fadado a entrar nesse ritmo da igreja de Sardes. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que o Espírito de Deus está aqui. E Ele habita em você. O Espírito de Deus habita em mim. O que nós precisamos fazer é dar lugar para esse Espírito, porque o Espírito de Deus é quem concede vida. O Espírito de Deus habita no crente. O Espírito de Deus guia o cristão. O Espírito de Deus gera em nós o fruto do Espírito. O Espírito de Deus concede dons. O Espírito de Deus promove unidade. O Espírito de Deus te capacita para uma vida de poder. Aleluia! Nós precisamos do Espírito Santo e dar lugar para o Espírito. O Espírito Santo, irmãos, só tem liberdade quando Jesus toma as rédeas. Por isso ele vai dizer para essa igreja: eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão. Quer dizer, eu tenho a liderança, eu tenho o controle, mas vocês estão indiferentes. C.S. Lewis, escritor do livro Crônicas de Nárnia, escreveu uma frase muito interessante: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez e inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. Eu só me torno pleno, ser humano pleno, cristão pleno, gente plena, quando Jesus tem o controle total da minha vida. Controle total das minhas emoções, controle total das opiniões, controle total dos sentimentos, controle total dos pensamentos. Como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, já não sou eu mais quem vivo, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, vida cristã é a vida de Cristo em mim. Vida cristã só é vida cristã quando o crente deixa Cristo reinar. Eu estava lendo Mateus 24 e 25 e estava muito atento, Jesus falando sobre vigilância, vigiai porque vocês não sabem a hora, vigiai porque estou às portas, vigiem. E algo que me saltou aos olhos foi a parábola dos talentos. Aquela pessoa que tinha um talento, resolveu enterrar o talento. E ele fala assim: mas você não sabia que você podia dar para os banqueiros e eles podiam render esse dinheiro, servo mau? Você não foi fiel no pouco. Ele se esqueceu que tudo aquilo que ele fazia, o foco era o Senhor, o foco era o Senhor da obra, o Senhor que lhe dava os talentos, aquele que
que o chamou, que deu a eles as habilidades. Sabe, irmãos e irmãs, por que tanta gente tem se frustrado com a igreja, tem se decepcionado? Claro, dado os escândalos, dado tudo isso, mas eu quero colocar algo aqui, para você que não está vivendo realidade de escândalo, é que a gente precisa realmente deixar que Cristo seja a motivação central da nossa vida. Jesus ainda vai dizer assim, ó, Jesus chega lá ainda em Mateus 25, tive fome, ele fala assim, ele diz assim no texto, quando vocês fizeram desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Aí ele pergunta, mas quando foi que nós fizemos? Aí ele fala, quando vocês fizeram aos pobres, aos necessitados, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso, me visitaste, enfermo e me visitaste. Sabe qual é a essência da vida cristã? É você enxergar Cristo em todos os lugares, e você ser um modelo de Cristo em todos os lugares. Olha para o seu irmão e fala para ele, eu preciso ver Jesus em você. Agora diga mais para ele assim, ó, eu preciso que você veja Jesus em mim. Quando a gente começar a andar com esse olhar de ver Cristo nas pessoas, no bandido que está na rua, no mendigo que está na rua, na sarjeta, no enfermo que está no hospital, quando a gente chegar na igreja e ver que quando a gente começa a servir, nós não estamos servindo as pessoas, mas estamos servindo a Cristo que está nas pessoas, irmãos, a vida cristã volta a ser vibrante. Agora, quando a gente não tem essa consciência, a gente começa a pensar, poxa, eu faço por ele não faz nada por mim, eu ajudo ele, mas ele não me ajuda. Não, então a tua motivação ainda não é Cristo. Mas quando a gente é tomado de Cristo, e Cristo vive em nós, irmãos, nós não temos mais expectativas nessa vida a não ser Cristo. E para onde vamos, para onde nos movemos, as pessoas vão ver Cristo em nós. Aí os nossos traumas e as nossas carências são curadas. A gente vai parar de querer fazer a obra por reconhecimento, por vaidade, ou por causa de um trauma, ou por causa de uma expectativa humana. Quando Cristo é a nossa vida, irmãos, a igreja, ela não caminha como a igreja de Sardes. Ela não vive de passado, de glória. Ela vive a realidade presente do Cristo que vive. Porque Jesus tomou as rédeas. Ele é aquele que tem as 7 estrelas. E eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus quer assumir o controle total da sua vida. Isso é uma consciência. Consciência não é um sentimento. Eu decido entregar o controle, eu decido me submeter, decido ir para a cruz, e então Jesus passa de fato a ser o Senhor da minha vida, e as pessoas começam a ver Jesus em mim. Amém, irmãos? Amém. Segunda palavra de Jesus para a igreja de Sardes, Jesus não se impressiona com aparências. Olha o que diz aqui ainda no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Irmãos, quando Jesus chega para a igreja de Éfeso, ele fala, conheço as tuas obras, aí ele começa a destacar qualidades. Jesus chega para a igreja de Esmirna e diz, conheço as tuas obras, e ele destaca qualidades. Ele chega para a igreja de Pérgamo e ele diz, conheço as tuas obras, e ele destaca qualidades. Ele chega para a igreja de Tiatira e diz, conheço as tuas obras, e destaca qualidades. Mas ele chega para a igreja de Sardes e diz, conheço as tuas obras, tens fama de que vive, mas está morto. Não destaca nenhuma qualidade. De cara, pá, Jesus dá um choque de realidade nessa igreja. As pessoas conhecem a fama de vocês, elogiam vocês, mas eu conheço vocês de verdade e digo, vocês estão mortos. Uma igreja que vive de aparência, uma igreja que não tem a glória do Cristo hoje. Sabe, irmão, Jesus não se impressiona com aparências. Jesus não se impressiona com o nosso tempo de igreja. Jesus não se impressiona com o meu diploma de bacharel em teologia, doutor em ministério. Jesus não se impressiona com as obras que eu fiz no passado e lá ficaram. Jesus não se preocupa e não se impressiona com aparências. Jesus quer mostrar para essa igreja que eles precisam viver um verdadeiro cristianismo,
Leonardo Ravenhill vai dizer o seguinte: todo mundo quer uma nova definição de cristianismo. E hoje, diante de tanta pressão social, ideológica, política, que estamos buscando redefinir o cristianismo. Mas o que nós precisamos é de uma antiga demonstração do cristianismo. E para isso tem que cair as máscaras e resgatar a essência. Jesus não se impressiona com aparências. E só você sabe o que está no oculto do seu coração. Só Sardes sabia o que havia no oculto do coração deles e no dia a dia. Ainda que as pessoas digam: você é uma bênção, esse cara é uma bênção, esse cara fez, esse cara aconteceu. Esses dias eu estava conversando com um pastor, ele estava me contando. Reencontrou um grande amigo pastor de muitos anos, alcoólatra. O pastor tinha se desviado e havia se tornado alcoólatra. Mas o pastor estava tão seguro de que tudo que ele fez no passado lhe tornava apto para a salvação. Eu falei: meu Deus, o cara não entendeu o que é graça, não entendeu o que é por obras, não entendeu o que é evangelho. E vive de aparências. Vivia de aparências. Um crente, irmãos, nas mãos daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, sabe qual é o resultado? Ele sabe. Em contrapartida, se não é o seu caso, só está só na fama, na experiência do passado, acha que tem fama de que está vivo, mas está morto. Esse era o problema da igreja de Sardes. Mas eu tenho uma notícia para te dar nesta manhã. Jesus quer reavivar o teu coração. Jesus quer botar fogo. Nós, irmãos, temos um grande desafio no século 21. As pessoas estão cansadas de pregações. Pregações temos no YouTube a rodo. Você pode ouvir quantas pregações você quiser. Pregadores de todos os estilos, do mais tradicional ao mais ultrapentecostal. Temos gente pregando e abrindo igreja todo dia. Todo dia tem uma igreja em um estilo novo, um modelo novo, uma forma nova. Mas sabe o que as pessoas estão procurando? Verdade, consistência. Estava conversando com uma irmã ontem, e ela compartilhando comigo situações que ela tem ouvido pessoas, tratando pessoas que crescem na igreja, estão na igreja e fazem coisas absurdas que ninguém sequer imagina, que os líderes não imaginam, que o pastor não imagina, e até mesmo pastores e líderes que procuram ajuda para se abrirem, mas que não se entregam totalmente para Cristo. E a gente escuta escândalos e mais escândalos. As pessoas estão procurando verdade. Sabe o que é verdade? A verdade de Mateus 7. Quando Jesus encerra o sermão da montanha e as pessoas perguntam, e as pessoas dizem, aliás, ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Cuidado, para você não ser levado pelas ondas do movimento, que não é um movimento da sã doutrina, buscando experiências, sem olhar a verdade. Porque Jesus foi muito claro, irmãos. Presta atenção nisso. Mais uma vez eu quero vacinar os irmãos. Jesus falou em Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não fizemos prodígios, sinais e maravilhas. Jesus não se preocupa, irmãos, ele não está olhando para a aparência, ele não está olhando para quantos demônios você expulsou, ele não está olhando para quantas pessoas foram abençoadas através de você, porque não é você. Até quando você abençoa, expulsa um demônio, pessoas são curadas, é ele fazendo. E ele vai dizer ainda para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos... Ele vai dizer para a igreja de Sardes lá no finalzinho: quando vocês estiverem lá na glória, eu vou confessar o nome de vocês diante de meu Pai. Porque ele conhece. Sabe quem é que confessa nome? Quem conhece o nome, quem te conhece. Por isso que eu faço questão de guardar o nome de todo mundo aqui da igreja, do nome mais bonito ao nome mais feio, do nome mais fácil ao nome mais difícil.
Porque o que importa para Deus, irmãos, não é ter fama aqui na terra, como a igreja de Sardes. O que importa para Deus não é ser conhecido entre os homens, ter um livro escrito, uma capa, sair numa capa de uma revista evangélica, sair na televisão. Para Deus nada disso importa. O que importa para Deus, o que importa para mim, para você, o que nós temos que perseguir é ser conhecido no céu. E lá no céu as pessoas dizem: eu conheço o Ailton, eu conheço a Amanda, eu conheço o Clênio, eu conheço o Fabiano, eu conheço o Tiago. É o céu dizer: ainda que as pessoas não te conheçam, ainda que você não tenha fama, ainda que você não tenha influência aos olhos humanos, mas você tem caráter, você tem santidade, você é íntegro diante de Jesus, o céu te conhece, isso basta. O céu te conhece, isso basta. Isso é suficiente, meus amados. Jesus não tem relacionamento com personagens. Mas, pastor, Deus usa tanto ele. Né? Às vezes eu escuto as pessoas ficarem escandalizadas. Puxa, como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Deus usava tanto ela. Ela está no erro há muitos anos e ela está enganando todo mundo e Deus está usando ela. Por quê? Porque primeiro, o dom é irrevogável. Segundo, Deus tem misericórdia das pessoas que estão ali para receber. Mas Jesus deixa claro que apesar de expulsar demônios, fazer sinais, prodígios e maravilhas, promover, tudo isso não é suficiente para ser conhecido no céu. O que faz você ser conhecido no céu é a pureza da santidade de Jesus em você. Fala para o seu irmão, fala assim para ele. Você em casa, grava bem isso. Não corra atrás de famosos. Fala para ele. Corra atrás de Jesus. Porque amanhã você pode se decepcionar com o famoso. Amém, irmãos? Corra atrás de Jesus. E famoso que quer pompa. Estava ouvindo o Hernandes Alonso falar, hoje em dia, para você convidar um famoso para vir pregar na igreja, tem que preencher uma ficha, e o cara pergunta, ele não fala cachê, ele fala, quanto vai ser a oferta? Porque tem que ofertar. E a oferta, irmãos, é estratosférica. Ó, no mínimo 1.000, no mínimo 5.000. Ah, mas tem que honrar essas pessoas. Eu vou dizer para você, eu quero honrar o Jesus que vive em você. Eu prefiro andar no meio do simples do que andar no meio desse povo que gosta de cachê, pseudo-oferta. Jesus não se impressiona com aparências. Amém, irmãos? Amém. Terceira verdade para a igreja de Sardes. Terceira verdade. Jesus confronta e apresenta a solução. Olha o que diz o versículo 2 e 3. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Deixa eu só abrir um parênteses do tópico anterior, antes de voltar aqui. Quando eu falo de você não correr atrás do famoso, não estou falando que você não tem que assistir, tem que ouvir. Eu quero que você escute todo mundo. Você escute o Hernandes, escute o Jeremias Pereira, que eu adoro o Jeremias. Escuta o Luciano Subirá, que é um cara, pelo menos tem se mostrado um cara sério. Né? Tem muita gente boa para a gente escutar. Mas valorize a tua experiência com Jesus. Porque o que esses caras estão passando para nós é as experiências que eles tiveram. E eles não são experiências exclusivas deles. São experiências que Jesus quer dar para você também. Amém, irmãos? Vamos só fechar esse parênteses. Não tô, pelo amor de Deus, vamos falar que eu também gosto, eu escuto também. Mas não idolatro ninguém, não. Ser vigilante. Terceira verdade, Jesus confronta e apresenta a solução. Há 5 imperativos aqui nesse texto, para a igreja de Sardes. Ser vigilante, consolida, lembra-te, guarda ou arrepende-te. Ser vigilante, conforme a gente viu na introdução, por que a cidade de Sardes foi destruída? Ela foi destruída porque
o exército, o rei achava que aquela muralha, aquele precipício era intransponível. Então eles deixaram de ser vigilantes, deixaram de cuidar daquela área. Sardes foi conquistada 2 vezes. E embora fosse uma cidade quase inconquistável, uma cidade quase que intransponível, que raramente perdia batalhas, 2 vezes ela perdeu, porque foi desatenta aos despenhadeiros e aos precipícios. Quando a gente está cheio de Deus, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na falsa segurança. Sabe aquele negócio? Você vai para o encontro com Deus, vai para o impacto, o cara volta. Agora ninguém me segura, nem o capeta. E aí o cara fica com aquela sensação de, agora eu vou salvar o mundo. E ele sai, ele vai evangelizar, ele vai pregar, e ele acontece. Ou então ele está em casa, já está mais espiritual, ora até na refeição. Ele está lá, crente, firme. Só que muitas vezes a gente começa a experimentar um esfriamento, um declínio, porque a gente começa a enfrentar a batalha espiritual. E existem despenhadeiros e precipícios ocultos na alma que a gente não dá atenção. E é por ali que o diabo entra, para destruir a sua fé. Por isso, Jesus diz para a igreja de Sardes: ser vigilante. A cidade foi destruída porque vocês não deram atenção aos despenhadeiros, aos desfiladeiros, não deram atenção aos precipícios. Achavam que aquilo ali lhes dava segurança, uma falsa segurança. Jesus está dizendo para nós hoje, meus amados, se a gente quer reavivar e quer se manter firme, a gente precisa estar atento aos desfiladeiros e aos precipícios da nossa alma, lugares ocultos, lugares que a gente não dá atenção. Às vezes são questões do caráter, às vezes são questões da personalidade. Esse é meu jeito mesmo. A pessoa é uma bênção, ela é fervorosa, ela é de Deus, mas ela tem uma personalidade, um temperamento totalmente difícil. Ai, pastor, é assim, eu amo Deus, eu sou cheio de Deus, mas se pisar no meu calo, pastor, olha, pastor, sai de baixo. Estou dando um exemplo prático de um desfiladeiro, de um despenhadeiro, sabe? De algo que a gente não dá atenção. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha em todas as áreas da nossa vida. É justamente onde você acha que o seu ego ainda tem controle, que você deixa o ego ter controle, que fala, puxa, é aqui que eu vou começar a fazer ele ficar desanimado. Vou começar a colocar umas provas aqui. Ele fala que ele é difícil no temperamento, que ele não leva desaforo para casa. Ele acha que isso não tem problema? Ele não está vigiando nisso? Então tá bom, lá no trabalho dele eu vou colocar uma mulher assim, bem tinhosa, para perturbar ele, para ele perder a paz dele. É verdade ou não é, irmãos? Vou colocar um homem ali, que vai tirar a paz dela. Cuidado, tudo aquilo que você fala assim, eu não tenho paciência, isso eu não tenho, eu não aguento isso. Pode ser um desfiladeiro, pode ser um precipício que você não está vigiando. E ali é a porta para você começar a... Você fala, por que eu não estou mais animado para orar? Por que eu não estou mais fortalecido? Outros já não é isso, não é questão de temperamento. Outros, irmãos, é questão da rotina. Eu reconheço que o meu precipício se chama ativismo, rotina. Se eu não tomar cuidado com a minha agenda, embora esteja trabalhando na obra de Deus e muito, pode se tornar a maior brecha para destruir a minha vida. Aí você fala, mas como, pastor? Está fazendo a obra de Deus e isso pode destruir a tua vida? Pode, irmãos. Porque a gente entra numa rotina, numa corrida tão grande, que a gente fala assim, amanhã eu oro. Puxa, hoje eu não li a Bíblia para minha vida devocional, mas li a Bíblia para preparar estudo. Amanhã eu preparo a minha vida devocional. E a gente vai entrando nessa rotina. A gente acha que porque está tendo contato com a Bíblia, está tendo vida com Deus. E aí o ativismo vai entrando de uma forma tão sorrateira, e a gente deixa de ser vigilante. Então eu sei que esse é
o precipício, o despenhadeiro da minha alma, e eu falo, Senhor, me ajuda, né? Põe os anjos aqui, me dá discernimento, me dá sabedoria para cuidar da minha agenda, usa os irmãos, e aí os irmãos falam, pastor, desacelera, pastor, e eu falo, olha, Deus está falando, é melhor eu... Aí Deus fala assim, dá um piripaque nele, pá, aí dá um piripaque para ele desacelerar também. Ser vigilante. Você começou bem, mas você sabe que você poderia estar muito na frente. E você sabe que você não está na frente, porque tem faltado vigilância. Mas hoje Jesus não está aqui para te acusar. Jesus está aqui hoje para renovar e avivar o seu coração. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. A igreja como um todo estava morta espiritualmente, porque Jesus fala lá, tens fama de que vive, mas estás morto. Os que sobreviveram, né, ele diz aqui no versículo 4, contudo em Sardes umas poucas pessoas não se contaminaram. Quer dizer, alguns poucos sobreviveram, precisavam ser fortalecidos, precisavam de uma reabilitação, precisavam de cura, ser vigilante, consolidar o resto. É necessário, irmãos, para a gente avançar, vamos seguir. Ele diz ainda, lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido. Esse conselho de Jesus para reavivar a igreja é importante. O que recebemos, quando ele fala, o que tens recebido, o que é que nós temos recebido? O que a igreja de Sardes recebeu, o que nós também recebemos? A tradição, os ensinamentos da importância de congregar, da importância de vida de oração, da importância das disciplinas espirituais. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que nós temos ouvido? Os ensinamentos. Na verdade, a igreja de Sardes fez o contrário ao Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia. Ela fez o contrário. Ela se esqueceu de meditar de dia e de noite. E ela resolveu se assentar na roda dos escarnecedores. Quer dizer, essa igreja, irmãos, é a igreja que não faz diferença. Ah, pastor, eu quero ser um crente legal. Não quero que as pessoas fiquem vendo o crente como um cara taxado, quadrado. Aí você está no meio dos ímpios, e você é igual aos ímpios. Aí o cara fala, nossa, que legal esse cara. Que legal esse cara, não faz diferença nenhuma na vida dele. E não tem nem coragem de convidar para vir no culto. Não tem aquela influência. Se assentou, começou a tomar conselho, começou a viver segundo os princípios. Isso que aconteceu com a igreja de Sardes, irmãos. Quando a palavra de Deus não tem mais um lugar de honra, e ela não é o centro, a gente se esquece da palavra, a gente começa a experimentar esfriamento espiritual, morte espiritual. É o que está acontecendo com a igreja de Sardes. Por isso Jesus fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Não tem nenhum problema a gente estar no meio das pessoas, conviver com as pessoas. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas estar no meio delas é influenciá-las. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu não gosto de falar de mim, não gosto, mas quero dar um testemunho. Sabem que faz 2 anos que eu estou na academia. Em 2018... na Bíblia do Discipulado, primeiro estudo, 1.1.1, pergunta número 1. Quando foi a última vez que você deu testemunho da sua fé em Cristo para um não crente? Para minha vergonha, eu disse, faz muitos anos. Estava entre os pastores. 2019, começamos um novo grupo de discipulado. Estudo 1.1.1, pergunta número 1. Quando foi a última vez que você falou de Cristo, deu testemunho da sua vida, de Jesus, para um não crente? Para minha vergonha. Falei, puxa vida, mais um ano, Senhor. Veio a pandemia. Falei, agora que eu não vou falar mesmo. Fui para a academia. Saí do ambiente da igreja. Comecei a frequentar a academia, semanalmente. Aí lá na academia, não falei para ninguém que eu era crente. Pastor, aliás, pastor. Crente todo mundo sabia, mas não sabia que era pastor. Estou lá treinando, fazendo amizade. Aí aparece a Zagma lá. Pastor! Falei, já era, me entregou. Comecei a ter relações. Agora o professor sabia que eu era pastor, todo mundo sabia que eu era pastor já. Falei, bom, já que todo mundo sabe que eu sou pastor,
Então, mas vou continuar falando do São Paulo, do Corinthians, vou continuar dando testemunho. Esses dias, já faz 2 anos que eu estou lá, tem a tia da limpeza. A tia da limpeza falou assim para mim: tem um cara aqui que é pastor. Falou para mim. Falei, é, tia? Ai, meu Deus, está sendo gravado, não vou falar. Ele é safado. Eu falei, sério, tia? Eu vejo o jeito que ele olha para as mulheres aqui. E tem uma mulher aqui que ele chegou, falou, a mulher já percebeu na hora. Eu vou te falar uma coisa, filho. Você é pastor. Eu gelei, irmãos, assim. Falei, por que, tia? Porque eu olho o jeito que você olha para todo mundo. E é interessante o jeito como você trata as mulheres aqui. Você sabe como é que eu chamo as mulheres na academia, irmãs? Minha filha. Né? Todas elas. Oh, minha filha, oh, filhota. Aí você, nossa, mas você não tem idade para ser, você não tem idade para ser meu pai. Eu falei, não, mas eu sou pai. Eu sou pai. Ninguém quer nada com o pai, não é verdade? Qual é a filha que quer alguma coisa com o pai? E qual é o pai que quer alguma coisa com a filha? Então, para todos os efeitos, eu sou pai de todo mundo. E aí o professor da academia falou assim, pô, Rodrigão, mas você nunca ficou com ninguém assim na vida? Você nunca foi o cara da zoeira, de beijar, de... Falei, não, Diegão, fui muito ruim nisso. Aí, mas você foi a vida inteira da igreja? Eu falei, desde pequeno, Diego. Pô, cara, eu nunca vi um cara assim. Poxa, é verdade mesmo? Aí minha mãe foi na academia. Fala pra mim aqui, o seu filho era mó zoeiro, mó bagunceiro. Nada, essa menina é crente a vida inteira. Mano, não acredito. Aí esses dias apareceu o Benedito lá, que a gente estudou desde o prezinho. O Benedito chegou. Falei, Diego, aqui está aqui, o Benedito, a gente estudou junto, meu amigão, tal. Se converteu agora, recentemente, era da Umbanda, se converteu recentemente. Aí você, fala aí, Benedito, ele caçando, né? E aí, Benedito, fala aí, Rodrigão era tranqueira na escola. Mas esse cara aí, desde pequeno, levava a Bíblia para a igreja. Isso aí, toda a vida foi assim, ó. Deixa você estar vendo aí, ele é desse jeito aí, ó. Eu que era tranqueira, mas esse aí, ó. Disse, pô, Rodrigão. Ninguém não tem nada a falar assim, não, Rodrigão. Eu falei, eu espero que não, Diegão. Sabe, irmãos, o mundo está procurando consistência. As pessoas estão cansadas de discursos. Por que a gente prega todo domingo avivamento, renovo, palavra, santidade? Porque Deus quer usar você, para que as pessoas olhem para você e falem assim, esse aí é luz, é sal, é bênção no reino de Deus. A ponto de, por exemplo, olhar para o pastor Fabiano hoje, ele fala que ele usou droga, que ele era tranqueira, que ele era um monte de coisa ruim. Eu olho para esse homem e falo, é mentira. Esse homem é um homem santo, é um homem crente, paciente, consagrado, pai de família, íntegro. Você está entendendo o que o mundo quer? Aí fala, pastor, como é que eu vou evangelizar? Simples. Seja Cristo aonde você estiver. Crente que precisa colocar uma máscara para ser luz, não é crente. Mas crente que é íntegro, você está lá no tempo, a irmã lá, trabalha na estética, né, Silvana? Então está lá, ela vai brilhar a luz de Jesus lá. Deus vai dar até uma unção especial na mão dela para apertar lá o povo lá. Nossa, Silvana, o seu toque é tão especial. O que é isso, Silvana? Fala, minha filha, é Jesus te apertando aqui hoje. Está lá vigiando, trabalha de vigia, né? O Ginaldo trabalha de vigia. Luciano também, né, Luciano? Não? Segurança, não é não? O Ginaldo é. Mas esse segurança é tão calmo, não passa nada despercebido ao olhar dele. É o olhar de Jesus. E essa calma é Jesus. Mas a igreja de Sardes se tornou religiosa, não tinha essa consistência, não tinha essa influência. Então Jesus fala, vocês têm que guardar. Ele diz aqui, guardam, quer dizer, não basta a gente ouvir a pregação, tem que colocar em prática. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
E ele diz: arrepende-te. Quer dizer, vocês precisam voltar ao estado de vigilância espiritual para que o reavivamento volte. Sardes, se ela tivesse cuidado dos precipícios, se ela tivesse cuidado das suas fraquezas, ela até hoje seria uma cidade gloriosa. Mas sabe o que Sardes é hoje, irmãos? Uma vila chamada Sardes, onde só moram os beduínos e um povo muito pobre. Perdeu toda a sua influência, mas por fim, Jesus tem uma promessa e recompensa aos vencedores. 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum. Não. Peguei certo? Tens contudo em Sardes, 4 e 5. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em um lugar tão depravado, irmãos, como a gente está vivendo hoje no mundo, assim era Sardes, onde a vida espiritual estava em declínio, aonde havia alguns poucos que não tinham se contaminado. Irmão, Jesus traz uma palavra de encorajamento para os vencedores, para aqueles que não contaminaram as suas vestes, para aqueles que permanecem firmes, íntegros, que amam o Senhor, que vivem no Espírito de Cristo. Ele fala: eu vou honrar vocês. Os jovens são constantemente tentados. Hoje o apelo sexual é tremendo. As mulheres, os homens são constantemente tentados ao pecado. Mas Jesus quer honrar quem não se contamina. E ele diz assim: o vencedor, em primeiro lugar, será assim vestido de vestiduras brancas. Para você entender isso, do que Jesus está falando? Alguns teólogos vão dizer que ele está falando da justificação, da pureza, mas não é. Sardes era uma cidade que historicamente tinha perdido batalhas. O que Jesus tem em mente? O que Jesus quer mostrar para a igreja de Sardes? Naquele tempo, irmãos, quando uma legião, o exército romano, quando uma legião, que era 4, 5 mil soldados, iam atacar um lugar, e aí eles chegavam ali, eles venciam mais de 20 mil guerreiros, ou mais, e aí eles subjugavam esses guerreiros, ele ganhava um prêmio, um bônus. Olha, 4 mil, 5 mil derrotou 20 mil, 60 mil, você tem direito a uma honraria. Então, o general daquele batalhão, daquela guarnição, qual era a honra que ele recebia? Ele poderia voltar para Roma, entrar pelos principais portões de Roma, e atrás dele vinha o sacerdote, vinha o chefe do inimigo subjugado, vinha os despojos, quer dizer, tudo que foi conquistado de bens materiais, e aquela multidão atrás dele de pessoas derrotadas e o seu exército. E esse general vinha na frente, ele vinha na frente, sendo honrado na frente da multidão, ovacionado, vestido de branco. O que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes? Assim como no passado vocês tiveram glória e perderam, eu tenho uma honra e uma glória para quem permanecer fiel a mim. A cidade foi derrotada, mas se você permanecer fiel, se você se manter guardado, você vai entrar pelas portas celestiais, vestido de branco e sendo honrado, porque você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Sabe o que Jesus está dizendo? Ao que vencer, você que se guardar do pecado, você que resistir até o final, você que caminhar com Cristo, lá no céu, você vai entrar pelas portas de Sião. Você vai entrar ali honrado, cada um de nós com vestes brancas, e uma festa no céu. E ele ainda vai dizer: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você está lá arrolado no hall dos fiéis, daqueles que venceram. Sabe aqueles soldados que vencem e colocam lá numas lápides e fica bonito? Não, você e eu vamos estar vivos, mas ele também vai dar uma outra bênção. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. A igreja de Sardes já não dava mais testemunho, se envergonhava de falar de Cristo. Mas Jesus diz para essa igreja, para os crentes que não se submeteram: quando chegar lá no céu, você que se guardou, se manteve santo, fugiu da aparência do mal,
amou a Jesus, foi íntegro no seu trabalho, foi humilhado por andar no caminho certo, mas mesmo assim não negou o nome de Cristo, foi íntegro diante da sociedade, no oculto foi íntegro diante do seu Deus. Quando você chegar lá no céu, Jesus vai falar: vem, Sandro. Gente, esse aqui é o Sandro, foi fiel no pouco, é ser colocado no muito. Estou honrando o meu servo, estou honrando o Adelson. Está vendo esse aqui? Esse aqui é o Adelson. E lá no céu, irmãos, os seres celestiais vão aplaudir, vão celebrar aquele que permaneceu fiel até o fim. Jesus vai te confessar diante dos anjos e diante de Deus.